Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Viver. Você que nos acompanha diretamente das redes sociais, no Facebook da Paróquia São João Batista e do Instituto Padre Kiran Hid. Hoje nós teremos convidados especiais. Não deixe de participar conosco, mandando perguntas, curiosidades, elogios, sugestões. Participe, não deixe de participar. Eu queria convidar nesse momento você a entrar nas nossas redes sociais, compartilhar o link do programa com a hashtag Instituto Padre Kiran Hid e hashtag Programa Viver. No final do programa, nós iremos sortear hoje uma linda caneca do Programa Viver e Instituto Padre Kiran Hid. Não são duas, é uma com os dois logos, é um peso grande, tá bom? E para iniciar, eu queria convidar, hoje está aqui conosco o Renato, que é do projeto É Demais, convidar ele para nos saudar e nos dar boas-vindas com uma música. Grande Renato Péricles, seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Espírito Santo. E que o Espírito Santo venha fazer Teu parte coração do programa hoje. É teu lar. Programa Viver, Instituto Padre Seja Kiran Hid. bem-vindo, Bem-vindo. Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Que alegria. Vamos começar nesse clima bom. Vem em mim morar. Eu quero ser o templo vivo e te levar comigo. Eu quero ser o templo vivo do teu amor. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Não esqueça de nos acompanhar lá no TikTok, o Instituto Padre Kiran Hid também está no TikTok. Os programas são colocados lá também e você tem a oportunidade de acompanhar. Nós teremos também o programa na íntegra no nosso canal do YouTube. Então entra lá, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho lá para que você receba as notificações dos nossos programas. Então, eu gostaria, nesse momento, de chamar os nossos convidados. A Gislaine, pode vir aqui, Gislaine, seja bem-vinda. E o Rodrigo, seja bem-vindo também, o Rodrigo. E hoje, nós vamos falar um pouco, é claro que eles vão trazer experiências pessoais, vão trazer experiências profissionais, mas nós estaremos tratando de um tema que praticamente há 2 anos nós estamos vivendo, que é a questão da doença Covid-19, que assolou o nosso país e o mundo. Nós tivemos muitas perdas e nós vamos querer ouvir a experiência de quem esteve lá, na linha de frente, né, envolvido e trabalhando com essas pessoas que estavam infectadas. E depois também a gente vai pedir para que eles relatem como era essa experiência de voltar para casa, né, para a família, e talvez, né, a experiência de viver com medo, sim ou não, né, eles vão nos dizer. Gislaine, seja muito bem-vinda no programa Viver. Boa noite a todos, eu agradeço o convite, estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje e partilhar um pouquinho da minha vida, da minha história, né, do dia a dia aí. Rodrigo, seja muito bem-vindo no nosso programa Viver. Boa noite, aproveitar e agradecer também pelo convite. E vamos ter um bate-papo aí muito bom, né? Isso, com certeza. E aí, eu já quero que você que nos acompanhe, não esqueça de mandar aí as suas perguntas e eles estão prontos para responder,
talvez nem tudo, mas não deixe de perguntar, tá bom? E a gente vai direcionar aí, através da nossa equipe, as perguntas. E aí eu vou começar com uma pergunta simples aí, talvez para os dois responderem. Vamos começar aqui pela Gislaine. Gislaine, quando você decidiu ser enfermeira? Olha, eu não tenho uma data exata, né? Quando eu era criança, eu sempre gostava daquele cheiro de hospital. Então, quando eu era criança ainda, eu acabei quebrando o braço e queria ficar internada porque eu queria ficar no hospital. Aquele cheiro, eu gostava daquilo, né? Então, eu acho que eu sempre gostei desse ambiente hospitalar, de hospital, aquela foto da enfermeirinha fazendo silêncio, para mim aquilo era uma referência. Eu gostava daquela foto, né? Então, eu acho que sempre, né? Depois eu fiz o auxiliar, fiz o técnico, fiz a faculdade, então sempre estive aí nesse meio. É claro que criança a gente tem a referência do médico. Então, eu falava que eu queria ser médica, né? Mas está ali no ambiente hospitalar. Então, acho que sempre, não tem uma data exata. E a sua formação você é formada você é enfermeira. Isso, sou enfermeira, mas eu fiz o curso de auxiliar, fiz o curso de técnico de enfermagem e depois eu fiz a faculdade. Mas o comecinho foi como cuidadora de idosos. Então, e a Gislaine, tanto a Gislaine como o Rodrigo, eles são, e aí muitos de vocês com certeza os conhecem aqui dos trabalhos aqui da nossa paróquia e nesse momento estão contribuindo também aí com a fala deles. Rodrigo, quando você decidiu entrar nessa profissão? Na verdade, como a Gislaine falou, eu queria ser médico, né? Quero ser médico, mas eu não me via assim, quando criança, nossa, eu vou estar lá no hospital cuidando das pessoas. Então, nosso início é um pouco difícil, né, para todo mundo. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos numa empresa de produtos para festas e aí foi crescendo, né? Nossa, vou começar a plantar para colher um fruto lá na frente. Então, eu fui trabalhando, reservava um pouquinho do dinheiro, comecei a fazer o auxiliar de enfermagem, depois o técnico de enfermagem e também já fui cuidador de idoso, então, no mesmo local que a gente trabalhava. E aí cuidador, depois auxiliar, e o técnico de enfermagem, depois eu comecei a graduação, né? Então, eu fui cuidador também, fui auxiliar e fui técnico nesse local que a gente trabalhava. A sua rotina antes da pandemia, você pode descrever para nós qual era a sua rotina? Com quem você trabalhava especificamente? Eu sou enfermeiro oncologista e paliativista também. Então, o meu público que eu atendo são os pacientes oncológicos, né? Então, são aqueles pacientes mais frágeis, crianças também com leucemia, com linfoma. Foi um pouco mais difícil, porque quando a pessoa tem o diagnóstico câncer e depois fala, é um Covid, então eles ficam meio que, eu vou passar por essa também, né? Eu passo por uma coisa muito mais difícil que é o câncer. Mas aí a pandemia veio para tirar todo mundo do hospital. Sim, aí antes da pandemia, então você trabalhava com esses eles eram pacientes paliativos ou não necessariamente? Eram Pacientes oncológicos. Sim. Que tinham o diagnóstico, estavam fazendo o tratamento e tinham também pacientes paliativos. Tá. Então, que já é uma situação bem difícil, porque aí o paciente, na maioria das vezes, ou em todas, já também está sabendo já do diagnóstico, né? E está ali para ser cuidado, para não sofrer. Então, tem idoso lá que eu conheço há 14 anos, né? E tem idosos que a gente conhece há pouco tempo. Então, o apego, né, a gente é muito próximo deles, porque eu acabo passando a maior parte do dia lá no trabalho do que em casa, né? Então, eles acabam sendo a nossa primeira, segunda família, né? É tudo muito misturado. E aí, como que era a sua rotina antes da pandemia? Antes da pandemia, então, né, eu já trabalhava lá nesse residencial, né, uma ILPI, uma instituição de longa permanência, e era bem tranquilo, né? A gente tem idosos em terminalidade, né, com doenças avançadas, e também a gente tem idosos saudáveis lá.
que são como o idoso que a gente está acostumado a encontrar no ônibus, no supermercado, na farmácia. É uma mistura de tudo lá, né? Sim. E aí, para surpresa de muitos ou de todos, né, no ano passado, nós tivemos essa doença terrível, que foi a Covid-19. Antes de entrar aí nesse debate, ouvir essas histórias, como foi, quer dizer, agir trabalhando com pacientes que eram, naquele momento, assim, quem estava morrendo, pessoas de idade, né, grande maioria, né, muitas pessoas morreram com várias idades, inclusive crianças, mas naquele momento a preocupação grande era com idosos. Então, imagino que tinha uma preocupação muito grande naquele momento. E o Rodrigo também, né, com pacientes, quer dizer, com um diagnóstico muito severo, grave, né, e que a doença não estava, quer dizer, pegando pessoas, inclusive, com saúde boa e matando, né? Então, para a gente entrar nessa história aí, eu vou pedir para o Renato que é do projeto É Demais, eu já disse, Sim, né, sim. o Renato Pericles, né? Ele estava aqui em um dos projetos também do Instituto Padre Quiranride, mas no final já está com o projeto próprio, aí no final ele vai contar para nós. Mas tem a companhia da Mônica, que ajuda a animar, mas eu queria que você cantasse para nós aqui, Renato, mais uma canção. Vamos lá. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar diante do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará. Obrigado, Renato, que está aí compartilhando com a gente. Eu queria fazer um convite para você que perdeu na semana passada. Nós estávamos nada mais, nada menos com Padre Quirano, Padre Quiranride. Então, o programa está todo lá na nossa página do YouTube, você pode acompanhar, você que perdeu, né, do Instituto Padre Quiranride. E se você não quer acompanhar aí o programa todo, entra também, aproveita e entra lá na nossa página do TikTok e vai acompanhando por partes. Ele está todo, digamos, fatiado e separado para você ir aos poucos acompanhando. E não só acompanhar, se você gostou, publica também na sua rede social, convida as pessoas a estarem aqui todas as quartas-feiras, conosco, às 20 horas, assistindo a este programa e participando aí diretamente da página do Facebook da Paróquia São João Batista e do Instituto Padre Quiranride. Eu queria convidar a Hélida, que tem uma pergunta. A Gilmara pergunta: gostaria de saber a opinião deles sobre a flexibilidade das máscaras nos locais públicos e a liberação total de pessoas em locais fechados. Se acham que já é o momento? Pode responder, aí, ou os dois podem dar os pareceres. Lembrando que, claro, não é veredito,
né? É opinião. A gente sabe que tem muitas pessoas aqui no estado de São Paulo também trabalhando com essa questão, né? Nós aqui da própria Paróquia São João Batista, nós temos uma equipe e eles fazem parte, inclusive, né? Mas é uma equipe, são muitas opiniões e nessa questão aí também tem sempre a questão política também envolvida. Mas quem quer começar? Vou começar, Rô. Assim, eu como, né, da área da saúde, eu tenho muito medo. Tenho medo mesmo do que pode vir a acontecer. Mas é uma situação onde a gente não sabe o que pode ou não acontecer. A gente nunca viveu isso. E a gente está no meio de uma experiência, onde a gente não sabe o que pode acontecer. Então, é a primeira vez que a gente tem, né, essa pandemia com Covid-19, é a primeira vez que nós tomamos primeira e segunda dose, eu já até tomei a terceira, e aí está abrindo tudo e é o teste, para saber como nós vamos reagir, como nós vamos lidar, se vai aumentar, se vai diminuir, se a vacina está fazendo efeito. Medo nós temos, mas a gente tem que ter muita coragem também, né? É claro que a economia não aguenta mais ficar sem, né, a fase normal que a gente tem, então a gente tem muita gente passando fome, necessidades. A gente sabe que a gente precisa arriscar. Temos medo, mas também temos coragem. Acho que é isso. Se nós formos ver a história, né, desde lá do começo, quando a gente estuda enfermagem, fala que teve uma pessoa que ela começou a separar pessoas para não ter transmissão de doenças, né? E nesses 2 anos quase que a gente vem vivendo aí a pandemia, foi separar pessoas para que não seja transmitida o vírus. É legal porque, assim, legal no sentido, quando você tem um infarto, um AVC, tem literaturas que falam assim, o cuidado, o tratamento é este. E quando se falou em Covid-19, qual o tratamento? Como que cuida? Como que a gente vai fazer para que esse vírus pare de matar pessoas? Então, a flexibilidade, ela está acontecendo. A gente conversa com pessoas que ainda não tomaram nem a primeira dose da vacina, porque tem medo, né? É uma realidade, são poucas pessoas, mas ainda tem pessoas que só tomou a primeira dose, pessoas que estão com medo de tomar a segunda dose e pessoas também que estão com mais medo ainda de tomar a terceira dose, porque é fabricante diferente, não é a mesma que eu tomei na primeira e na segunda. Então, como a Gi falou, é coragem, né? É coragem. A gente que vai todo dia para o hospital e retorna, a gente vê os transportes cheios, as pessoas na rua, muitas não estão usando mais máscara, a máscara no queixo, né? Não é mais protegendo o rosto, e a gente também vê ao extremo as pessoas com máscara, a N95, que é um pouquinho mais grossa, e a Face Shield também. Então, tem extremos, né? Mas é coragem. Mas o medo, ele existe ainda. E lembrar que eu acho que nós, pelo menos aqui, nós trabalhamos sempre com os indicadores, né? E a verdade é que nós temos visto a diminuição de casos, né? A hospitalização, dos casos graves, inclusive, das mortes, embora ainda são muitas mortes, né? Mesmo quando se fala em poucas, né? Estou falando assim, a gente, agora esse final de semana com o feriado, acho que foi desde abril, foi o menor índice, né, que nós tivemos, mas ainda é muito, muito alto. Eu lembro, no início, quando a primeira notícia que veio da Itália, morrem 600 pessoas, e eu fiquei apavorado. Meu Deus, morreu 600 pessoas por causa de uma doença num dia, né? E depois aqui no Brasil morriam 2.500, 4.000 pessoas por dia, né? Nós temos mais perguntas, eu vou pedir para segurar um pouquinho a pergunta, mas ler os comentários. A Thaís Silfer diz: o trabalho de um enfermeiro é muito nobre e acalentador. Minha família é eternamente grata a Gi por ter nos ajudado muito com a minha avó em um pós-cirurgia. Enfermeiros são verdadeiros anjos.
Posso complementar? Eu Talvez vai falar a mesma coisa que eu, mas Eu queria pedir licença e nesse mesmo andar aí do agradecimento da Thaís, eu gostaria de fazer tanto a Gi como ao Rodrigo, né? Porque no momento também de cirurgia do Beto, os dois foram anjos também conosco, né? De ter os cuidados, de aplicar as injeções que ele precisava depois. Então, eu quero deixar aqui público, mais uma vez, o nosso agradecimento e carinho por vocês. eu ia falar isso. Nunca mais eu tomei injeção, viu? É brincadeira. Mas eu ia também falar isso. Vamos voltar aqui, então, entrar nesse momento trágico da humanidade, dessa experiência que nós vivemos, né, de uma maneira intensa. Estamos vivendo ainda, diminuiu, parece um pouquinho, né? Mas a gente ainda vive. Eu fico imaginando, por exemplo, os cuidados da Gi como enfermeira, lembrando que ela vinha para casa e tinha que voltar para um lugar com, sei lá, não sei quantos idosos tem lá, mas se tivesse um só, já exigiria um cuidado maior. E aí nós entramos nessa pandemia em março, na verdade um pouco antes, mas aqui foi anunciado em março do ano passado. E aí como que foi essa rotina, Gi? Como que era a sua rotina em si, nos cuidados com esses pacientes? Olha, eu trabalho num residencial, no hospital famoso, de uma rede famosa aqui de São Paulo, e lá a gente tem 120 idosos hoje. E em março do ano passado a gente tinha 115, 114. E não tínhamos nenhuma área restrita para colocar qualquer paciente que tivesse Covid. E aí a gente teve que estruturar uma área rapidamente, porque a gente não tinha nada. E aí nós terminamos a nossa área restrita no dia 18 de março. E no dia 20, a gente teve a nossa primeira idosa positiva de Covid. Então, foi tudo muito rápido. A gente entrava às 6 da manhã no trabalho, mas não tinha hora para sair, porque a gente tinha que providenciar tudo muito rápido, né? E depois desse nosso primeiro caso, os especialistas lá falavam assim para a gente: olha, este lugar está condenado. Então, vocês vão perder muitas vidas aqui dentro. E a gente ficava muito apavorado, porque a gente falava, a gente não quer perder os nossos velhinhos, né? A gente vai perder o nosso emprego, porque a casa vai ficar vazia. E o que a gente via, né, da pandemia nos outros países era que os idosos estavam morrendo em massa. Morriam 20, 30, 40 idosos de uma única vez. E nós tivemos, né, o nosso primeiro surto, a gente teve 7 idosos contaminados de uma única vez. Aí a gente ficou bem apavorado mesmo, como que a gente vai cuidar, como que vai fazer, mas a gente não tinha muito tempo para pensar. Então, eram os enfermeiros, junto com os médicos, com os cuidadores, os auxiliares, e todo mundo com medo de entrar na área restrita, mas a gente sabia que a gente tinha que entrar e a gente tinha que cuidar. Graças a Deus, a gente, na história de toda a pandemia lá no residencial, a gente tivemos 28 casos de idosos contaminados e, infelizmente, nós perdemos 9. Mas o que a gente via, né, de exemplos de outros lugares é que a gente teve um número muito baixo, né, menos de 6% de mortes lá no nosso residencial. Então, foi um case de sucesso, porque a gente teve muitos acometidos, mas poucas mortes, que foi aí um inverso do que a gente estava vendo aqui na cidade de São Paulo. E ali a gente está vendo, já mostrou uma foto, você não viu, mas estava lá você de enfermeira, e ali, assim, toda vez que um idoso saía dessa área restrita, desse covidário, a gente se reunia, a gente chamava quem estava disponível. Então, ali, naquela foto, tem coordenador, tem copeiro, camareiro, cuidador. A gente fazia uma festinha. Sim, colocava uma música e ele saía dessa área restrita. Não era o que a gente estava acostumado a ver, por exemplo, na TV, que nós víamos as pessoas saindo de cadeira de roda do hospital para casa. Ali, no caso, eles já estavam na residência, só saíam de um lugar que estava restrito para voltar ao convívio com os outros, né? E o Rodrigo? O Rodrigo estava no hospital, é isso?
Lá no hospital, o que acontece, né? Primeiro, pega os pacientes oncológicos e vai tudo para casa. Pare os tratamentos, porque está imunodeprimido, imunossuprimido. Como é que a gente vai continuar quimioterapia para esse paciente? Né? Um pouco mais difícil. E aí, o que aconteceu? Nós, da equipe de oncologia, a gente foi distribuído para os outros setores. E como começou a pandemia, começou a se criar vários protocolos. Protocolo, do que a gente não sabia, né? De como é que a gente vai lutar de frente com isso, né? Então eu brincava e falei assim, olha, não passa em tal andar, que lá é o covidário, lá é a área restrita, porque era fechado de tapumes as portas, né? Uma vez que a gente entrava no local, a gente não podia sair. E só na hora da saída do plantão, comia lá dentro mesmo, né? O hospital ele dava essa refeição para a gente lá dentro dessa área restrita. E para se entrar nessa área restrita, a gente tinha que colocar toda a roupa. Então era o já não era como antes, né? Aquela Não, hora né? de almoço, não tinha. de ir para fora. Não tinha. Então a gente se paramentava, como a gente falava que a gente ia para a Lua, que era um capote, que depois vinha aquela máscara N95, que marca a gente Tem uma mesmo. foto aqui que Aquela ainda ali, não é tudo, né? Ainda não é tudo. Ali a gente estava saindo da área restrita. Então, essa máscara N95, o óculos de proteção, o gorro, ainda havia face shield por cima, né? E para você sair, a impressão que dava é que você estava contaminado. O corpo começava a coçar. Quando a gente ia fazer procedimento na área restrita, porque tinha procedimento que era só, no caso do enfermeiro oncológico, que tinha que ir nessa área para funcionar um catéter específico. Então, eu já saí de lá me coçando. E o medo maior, será que eu vou levar para casa? Para minha esposa, para o meu filho, né? Parente a gente não via, irmã também a gente não viu mais. A gente só se falava por telefone. E o medo era, será que eu peguei? Será que eu estou contaminado? Por mais que tenha colocado todas essas barreiras, ficava a dúvida na cabeça. Por mais também que a gente foi um dos primeiros a ser vacinados, né? Fevereiro, março, a gente já estava com a segunda dose da vacina já tomada, mas assim, não falava que você estava 100% protegido, ainda era estudo. E você falava assim, estou imunizado. Mas será? Tinha uma dúvida, né? Tinha dúvida ainda. Uma dúvida. Né? E, voltando aqui para a Gi, como que era, Gi? A gente viu, né, nós vimos muitas vezes, através das redes sociais, através da TV, né, dos telejornais, a questão dos pacientes se comunicando com a família. Porque vocês estavam acostumados com uma rotina de visita, talvez todos os dias, inclusive, né? E, de repente, cortou. E o paciente? Então, a gente fazia muita chamada de vídeo. Idoso não tem muito costume de usar celular, então quem tinha que fazer essa chamada, porque se deixar para eles fazerem, não conseguem. E a gente teve alguns tablets que a gente teve disponível para a gente usar, mas era chamada de vídeo. A visita, onde eu trabalho, a gente começou a flexibilizar agora. Então, a gente ficou 1 ano e meio sem visita. Então, só entrava alguém lá se o idoso estivesse em terminalidade, né? Tivesse naqueles últimos dias de vida. Caso contrário, era telefone ou chamada de vídeo, não tinha outro jeito. Tá. Aí eu queria que a Hélida preparasse aí a pergunta para fazer, e queria convidar você que está em casa, não esquecer das nossas redes sociais, e também não esquecer que, ao final deste programa hoje, nós iremos sortear uma caneca do programa e do Instituto, tá? Uma caneca só que tem os 2 logos, mas não deixe. E para você concorrer, você precisa compartilhar aqui o nosso programa, pedindo para as pessoas acompanharem, sempre com a hashtag Instituto Padre Quiranride e hashtag Programa Viver. Tem perguntas? Tem, sim. O Di Pereira fala, parabéns à dupla, Rodrigo e Gi,
queridos e muito talentosos em suas atividades profissionais. Minha pergunta: como lidar com o excesso de informação dúbias no combate à Covid? Vou falar da minha parte também. Por né? favor. Como era o hospital de grande porte, então a gente tinha visita 24 horas, né? Era visita 24 horas, onde o paciente estava sendo assistido pela equipe médica de enfermagem e os seus entes queridos. E falar para ele assim, olha, precisa ir para casa, porque agora ele vai ser cuidado por nós. Era como se desse uma facada no peito da família e falasse assim, ó, tchau, né? Você vai ter informações do seu ente querido amanhã às 17 horas, ou amanhã às 19 horas. Pode ser uma notícia boa, pode ser uma notícia ruim. Ele pode estar aqui na enfermaria, ou ele pode ir para ser entubado. Enfim. Então, foi muito difícil, né? E como a Gi falou também, a gente usava muito o celular, né? Aqueles que não tinham, que a família levava tudo. E depois que foi flexibilizando, o que começou a acontecer? Para ficar com o paciente, tinha que colher o teste, que é aquele do cotonete. A cada 7 dias, ou dependendo do protocolo, se ele fosse para a UTI, retornasse, enfim. Então, ficou muito ruim para a família também, porque às vezes não tinha com que pagar esse teste, né? Que no começo era muito caro, não tinha isso de farmácia, enfim. E para uma rede privada, ok. E para aqueles que não tinham condições, né? Que a gente sabe como que é o nosso estado, enfim. Então, foi muito difícil falar para o familiar que ele vai ficar com a gente agora. Vai ficar na mão do conhecido e confia na gente, que a gente também está com medo, mas é o nosso melhor para cuidar do seu ente querido. E a pergunta qual era mesmo? Esqueci. As informações dúbias, né? Como lidar com as informações dúbias a respeito da Covid? Então, era muito, para mim, no caso, era muito difícil, porque a gente ia um dia, o protocolo, vamos seguir esse. E no outro dia, teve um novo comunicado que não se pega mais assim, se pega assado. Vamos fazer diferente esse protocolo, porque a gente viu que não estava dando mais certo. Eram muitas incertezas, né? Muitas incertezas a cada plantão que a gente tinha. E o medo estava, porque, poxa, será que o que eu fiz ontem estava errado? Então eu estou contaminado. E tinha essa dificuldade, por exemplo, de colegas mesmo, com essas informações dúbias, porque, por exemplo, tinha um protocolo, vocês tinham que seguir, mas de repente o cara foi para casa, assistiu o jornal e tinha uma outra informação e ele voltava no outro dia. Sim, no começo foi muito difícil, né? Tanto que vocês viram que a medicação mais usada no começo, hoje já não se usa mais, né? Então, é uma experiência ainda. Então, é uma experiência com pessoas vivas, né? E a gente estava todo dia ali tendo que acreditar nos médicos, acreditar na ciência mesmo, confiar. Né? E a gente tem um vídeo que a gente vai passar aqui. A gente tem um quadro com a Isline. Ela faz, às vezes, uma charge, faz alguma coisa, e ela preparou um vídeo que está viralizado no TikTok sobre os enfermeiros, né? E fala dessa questão da vacina e tal. Talvez aqui, eu não sei se a gente vai ter o retorno, mas o pessoal de casa acompanha e vai ouvir direitinho. Tem a Pfizer? Quê? Toma vergonha na casa achando que aqui é o quê? Sorveteria que você escolher qual que você vai tomar? Pega até marido dos outros, não tem medo de morrer. Vai tomar AstraZeneca assim. Me tira uma dúvida aqui. Por que vocês é assim, né? Vocês vão na consulta com o médico e não perguntam nada pro médico. Aí depois fica atrás da enfermeira enchendo o saco dela, falando que tá com dúvida. Você viu o médico? Que loucura que é essa que vocês acham que a enfermeira sabe o horário dos médicos tudo? Eu não sou esposa dele não, e nem secretária particular. Eu acho que você se aplica. Você dá curso de ser enfermeira para casa? Eu não, por quê? Fica na sua, deixa eu fazer meu serviço. Ai! Tem a Pfizer? Quê? Toma vergonha na casa achando que aqui é o quê? Sorveteria que você escolher qual... Vacina, né? A pessoa chega, tem Pfizer? Não tem Pfizer, não, você vai tomar AstraZeneca. Que a gente, não foi o caso de vocês lá, mas na rede pública, onde estavam sendo aplicadas as vacinas, a gente viveu isso, né? Até porque no início foi plantado que a primeira vacina não era uma vacina tão eficaz, e na verdade é eficaz e é a que muita gente
tomou e é que salvou a vida de muita gente. Inclusive, acredito que vocês da área de saúde tomaram ela inicialmente porque era a que tínhamos, né? E que foi muito importante para todos nós essa vacina. E aí, para a gente entrar nesse segundo bloco, para o Rodrigo, para a Gislaine falar também aí um pouco mais de como era esse retorno para casa, como era essa convivência com os familiares, a gente vai agora chamar de novo o Renato, a Mônica, para que eles possam cantar para nós. É o Renato Péricles. Como Zaqueu, eu quero subir Essa muitos conhecem. o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Como tivemos que clamar isso nessa pandemia. Eu preciso de ti, ó Pai. Quem ficou em casa e quem foi para a linha de frente, como os Sou nossos amigos. pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo pra te seguir. E que a gente continue convidando esse Senhor para Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha, sara todas as feridas, me ensine a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. E por muitas vezes nós tivemos que clamar, sim, né, para que Deus fizesse um milagre. Eu queria perguntar, aqui tem uma pergunta de alguém que está nos acompanhando, mas eu queria fazer uma pergunta antes, para a Gi e para o Rodrigo. Em algum momento, durante essa pandemia, teve um dia que você falou assim, eu não quero ir trabalhar, eu não estou legal, eu estou sofrendo, de repente o dia que teve a perda de alguém, né? Não. Nenhum dia eu titubeei e falei, não vou trabalhar. Tinha dias que eu estava muito cansada, fisicamente, mas a gente tinha muitos funcionários contaminados, a gente sabia que a equipe estava reduzida, e aí eu, que estava saudável, iria ficar em casa. Então, a gente se propunha a ir até na folga. Então, nunca me passou pela cabeça não ir trabalhar. Foi o que eu escolhi para fazer, por profissão, por gostar mesmo. Então, eu escolhi. Então, não tinha como voltar atrás neste momento, né? A gente já tinha tido outras opções, mas, neste momento, a gente não tinha o direito de querer voltar atrás. Eu tive muitos colegas que pediram demissão. A gente escuta, né, falar, olha, eu não aguentei a pressão e pedi para ser mandado embora. Eu tive alguns colegas, mas eu não fiquei com esse temor de não ter que ir trabalhar. Eu queria, antes do Rodrigo responder, que emendasse uma pergunta, a Hélida vai fazer. Parecido com o que você perguntou, mas com algumas nuances diferentes, a Leninha Oliveira pergunta, como foi para vocês quando foi pedido para ninguém sair de casa e vocês tiveram que ir? Rodrigo. A gente tinha que colocar a armadura, né? Como a gente falou, também não passou nenhum momento falar assim, olha, eu vou deixar de ir porque, além dos pacientes, colegas meus, né, de trabalho, de equipe, estava precisando de mim também, né? Então era um sarrinho, era sério, muito sério, mas era uma piada que a gente soltava para meio que descontrair. Pessoas que foram infectadas da nossa equipe,
Infelizmente, teve uma perca lá no hospital de uma fisioterapeuta, enfim, mas sempre com propósito, né? Eu preciso ir para aquele lugar, porque, além do paciente, a minha equipe precisa de mim. Eu falo minha equipe porque a gente é visto como líder, né? A gente tem que dar força para o outro também continuar. Vamos ficar junto, que tudo isso vai passar. Está começando a passar, né? Mas, na época, não desisto e eu vou. Eu preciso ir para quê? Além dos pacientes, os meus amigos, colegas estão junto comigo nessa linha de frente aí. Tá, e nessa época teve destaque, né? Principalmente os enfermeiros estavam na linha de frente. A gente ouviu aqui do Rodrigo e da Gi que falaram, inicialmente eu queria ser médico, né? Pense em ser médico, mas a gente viu e a gente tem muito que agradecer vocês aqui presentes, mas também a todos aqueles que nos acompanham e nos veem. Eu acho que a população, nesse momento, soube também, de alguma maneira. É claro que teve muitos que fizeram o contrário, mas a gente sabe que a maioria louvou e agradeceu, com certeza rezou. Eu, por exemplo, fui no hospital há pouco tempo, tinha um cartaz lá com as mensagens da rede social, dando força para os enfermeiros, né? E eu achei legal. E aí, aproveitando a pergunta, né, como foi, para muitos estavam sendo pedidos para ficar em casa, mas vocês tinham que sair. E aí, a gente agora entra nessa questão. E a minha casa? Tinha essa pergunta, como foi o meu plantão, como que ele aconteceu, mas e a preocupação agora? Não, filho, não chega perto de mim, pai, mãe. Tinha muito sim, né? A família em casa, esposa e filho. Primeiro, eu chegava e já me trocava na garagem. A gente ficava nu na garagem e entrava para dentro de casa para tomar banho. A primeira coisa que fazia. E depois vinha a mensagem: mãe, irmã, avós, como é que foi? Tá tudo bem com você? Como é que tá? Tá conseguindo cuidar das pessoas direitinho? E sempre com mensagens positivas, né? Tome cuidado, se proteja. Eu vi aqui na televisão que tem muita gente de vocês infectada, né? E também vinha perguntando, o tratamento está certo? Os amigos mandavam, o exame está positivo, está negativo? Então, tinha bastante gente que se preocupava com a gente também, sim, né? E o medo era sempre, será que eu estou levando contaminação para minha casa? Você sabe que eu vivi também um pouco essa experiência. Eu tive muito medo. Todo esse período eu tive muito medo. Eu andava com um monte de álcool gel no carro e eu tinha muito medo de ser infectado, e eu falava assim para mim às vezes: se eu pegar, eu vou sofrer. Eu falava, a minha preocupação não era nem no primeiro momento eu preciso falar a verdade, de transmitir para alguém. E eu estava tendo contato assim direto com a minha mãe, contato com a minha família e com o Padre Quirano no primeiro momento. E assim, a minha maior preocupação é assim: se eu pegar, eu vou sofrer. Eu tinha isso na cabeça, né? Assim, eu tomei muito cuidado, mas sofri mesmo não pegando. Sofri mesmo não pegando. O Rodrigo, ele tem um filho, tem a esposa. Como que era essa questão, o filho? Como que você lidava com isso? Ou vocês deixavam o filho um pouco à parte, né? Não tinha como, que ele é muito apegado, né? Então ele já vinha, mamãe, tem que esperar o papai tomar banho, e quando terminava de se trocar, ele vinha, abraçava, beijava, e criança, né? Aconteceu que agora, em maio deste ano, eles pegaram. Natália e Luiz pegaram. Natália começou com sintomas, começou com resfriado forte. Eu falei assim, isso aí tá estranho. Ela, mas todo mundo já no serviço já pegou, e a gente não está de home office. E eu falei assim, colhe para a gente verificar. Então, no mesmo dia que ela colheu, eu peguei Luiz Fernando e fomos lá no hospital, e a gente colheu também. E ele falou assim, pai, eu fui super corajoso, a mulher colocou o cotonete no meu nariz. E, para a infelicidade, infelizmente, na segunda saiu o resultado dela positivo, e ele também. E o meu tinha sido negativo, né? E aí fiquei na dúvida, será que indiretamente fui eu que levei? Será que ela pegou no serviço? Ficaram os dois 15 dias presos dentro de casa, os nossos amigos da igreja mandavam comida para nós. Fique bem, a preocupação de orar, de rezar junto,
Mas foi muito difícil, né? Porque eu estou me protegendo tanto para não levar isso para casa e, de repente, eles estão infectados. E o Luiz falava, pai, não conta para ninguém que eu estou com Covid, as pessoas vão querer ficar longe de mim, né? E aí corta o coração, porque é criança, né? Eu não posso falar com os meus amigos, que senão eles não vão querer ficar próximo de mim na escola, que estava indo um dia sim, um dia não, depois da flexibilização. Foi difícil, mas a gente conseguiu vencer, graças a Deus. Conseguiu superar. E a Gi, você, naquele momento da pandemia, morava com quem, Gi? Não, né, fiquei sem ver meus pais muito tempo. Né? Meu pai já tem 74 anos, minha mãe 60. E meu pai trabalhava até março de 2019 e ele também ficou com muito medo de pegar o Covid. Então, era aquela coisa, eu não os via. Fiquei muito tempo, era só por telefone. E agora que a gente é mais próximo, porque ele já tem 3 doses da vacina, eu também, minha mãe já tomou 2 doses, mas ele ficou com bastante medo. Então, a gente respeitava, né? E ele perguntava, mesmo de longe, ele perguntava, como é que está o bicho lá, né? E via na TV tantas mortes, né? Então, você não podia se expor, porque a gente mentalizava, se eu pegar Covid e ficar 14 dias quietinho, tudo bem. Mas e se eu pegar Covid e não for assim? For a forma mais grave, mais severa? Então, a gente não podia arriscar. E ele acabou se resguardando e ficando mais em casa, e a gente ficou esse tempo sem nos ver, que, né, o amor é o mesmo. Né? Então, eu acabei mesmo saindo de casa, já tinha uma casa mais ou menos lá, e acabei ficando nessa casa e estou até hoje. Então, serviu aí para desgarrar um pouco da família. A pandemia serviu como um empurrão, né? Vai que está na hora, agora a hora chegou, né? E é agora. Nossa equipe já está preparando aí o sorteio, e a gente vai agradecer você que tem nos acompanhado, que está conosco hoje, e pedir para que você não esqueça de entrar nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, né, no Facebook. Não deixe de compartilhar, convidar os seus amigos para que eles também participem conosco deste programa, e que hoje está de uma forma aqui especial, trazendo a Gi e o Rodrigo, são enfermeiros e que trabalharam aí durante a pandemia e ainda estão trabalhando, né? Agora a gente está vendo um pouquinho mais, como já foi dito, entre aspas, quando a gente fala relaxamento, são assim dos protocolos, né? O relaxamento ainda não pode existir, a gente tem que tomar cuidados, inclusive aqui a gente está de máscara e tem que seguir assim, de máscara, com álcool gel, se cuidando, né? Para que a gente não vá, porque a vacina ela não garante que a gente não vá pegar e muito menos que a gente não vá transmitir. Como o Rodrigo falou, algumas pessoas, infelizmente, inclusive pessoas até próximas, se negam a tomar a vacina ou tomaram a primeira. Eu tive reação. Eu tomei a vacina e tive uma reação muito forte, assim, de um calafrio. Foi uma noite e um dia, mas foi muito forte. E às vezes as pessoas, talvez por conta dessas reações, acabam não querendo, né, não tomando a segunda dose. Élida, temos mais comentários ou perguntas? Temos alguns comentários. E como estamos chegando ao fim, vou fazer todos. Vou ler todos. A Gilmara Ruas diz, os guerreiros nessa doença devastadora foram aqueles que estavam na frente, muitos poderiam ficar em casa. Eles não. Tanto enfermagem como médicos e limpeza dos nossos grandes heróis. A Mônica Cardim diz, verdadeiros heróis nesse momento tão difícil, nossa gratidão. A Roseli Panciano diz, Gi, Deus te abençoe, madrinha, te ama. Madrinha te ama. A Luana Dias diz, o medo de nós, familiares, sempre foi tamanho por cada um de vocês. Profissão linda, Deus honrou cada um de vocês. Clamávamos diariamente pela saúde de vocês para cuidar e zelar pela vida de tantos.
A Leninha diz parabéns a todos os agentes de saúde e que Deus os proteja. A Marcilene diz, parabéns, este programa está cada dia melhor, Jesus conduz a todos. Parabéns a esses profissionais maravilhosos e abençoados. A Shirley Almeida diz, no tempo em que passei na UTI por conta da Covid, os enfermeiros que me acompanhavam foram verdadeiros anjos. Só tenho a agradecer. Um grande acalento e companhia nesta doença em que temos que passar solitariamente. Que Deus abençoe sempre a vocação de vocês. Isso. E a gente vai chegar ao fim. O pessoal está preparando aí o sorteio. Não deixe de compartilhar nosso programa, não deixe de assistir todas as quartas-feiras às 20 horas, e nós queremos pedir também para você que tem sugestão, que queira passar para nós, de repente conhece alguém que poderia dar um testemunho, alguma questão de superação, mande também para nós a sugestão e quem sabe a gente vai tê-lo ou tê-la aqui presente conosco, compartilhando o testemunho, né? O Instituto Padre Quiranride tem muitos projetos, né, projetos importantes, que têm deixado uma marca importante aqui na nossa cidade, em Taboão da Serra, principalmente na nossa região. E nós vamos sempre, na última quarta-feira do mês, trazer um testemunho de um destes projetos, para que a gente também se encha de amor, de esperança e de fé, que é possível superar algumas barreiras. Tá bom? Tá pronto o sorteio? Vamos lá para o sorteio, então. Quem ganhar vai ganhar a caneca. Maria Conceição, parabéns a Maria Conceição, que ganhou a caneca, e nós iremos entrar em contato, a produção, para encaminhar, ou para que a senhora possa também, se for da sua escolha, retirar aqui conosco, tá bom? Então, queria pedir para o Rodrigo dar aí suas considerações finais. Agradecer novamente, né, ao convite. Estava meio que tenso antes de começar, mas acho que valeu a pena. Só pedir a todos, né, que continue aí higienizando as mãos, utilizando máscara. Agora a gente está na parte que talvez já vai começar as crianças a serem vacinadas, né? Vacina tem reação, todas as vacinas, algumas dão reação, é normal isso acontecer, mas assim, quanto mais pessoas vacinadas, a gente vai disseminando, vai diminuindo aí as taxas de índice da doença, né? Agradecer mais uma vez aí à paróquia, ao Instituto, pelo convite. E assim, eu falei da reação, mas assim, eu não vi a hora de chegar a minha vez, né? Porque, como eu disse, muito medo mesmo. E às vezes a pessoa fala, mas e a fé? E a gente ouviu muitas coisas assim. Eu ouvi também quando eu relato, mas e a fé? Eu tenho fé, mas eu acreditava que eu precisava também fazer a minha parte, né? E era se cuidar. E acredito que muitas pessoas, mesmo de fé, acabaram, infelizmente, nos deixando, né? Não que a fé não valesse, vale, mas a doença era perigosa. Gi? Queria agradecer a todo mundo da produção. Estava um pouquinho nervosa no começo, porque eu sei cuidar de gente, mas não dar entrevista, coisa chique, né? Gostaria de agradecer mesmo. E a mensagem que eu deixo quando chegar uma mensagem no WhatsApp ou lá no Facebook que você acha que é meio estranha, procure saber se é verdadeira, não acredite já de primeira, né? A gente sabe que tem muito fake news por aí, então a gente precisa se atualizar, né? Se a gente não sabe, a gente pergunta e vai atrás, mas não acredita logo de pronto, né? Acho que essa é a mensagem. A gente está aí no meio de uma luta ainda, a gente reza bastante todos os dias para que a gente consiga sair dessa sem muitos danos, mas a gente sabe que 5 milhões de mortos, né, desde o início da pandemia no mundo, muitas famílias enlutadas, né? Eu agradeço a Deus todos os dias de não ter perdido ninguém da minha família, mas eu perdi 10 pacientes, né? Muita coisa.
Então, eu rezo bastante todos os dias para que todos nós tenhamos saúde, né, que é o que a gente precisa. O resto a gente vai lutando e vai correndo atrás. Então, é isso. Ok, antes da gente encerrar, queria que um último comentário. Sobre a reação da vacina, Gilmara Ruas diz: o povo tem medo da reação da vacina, mas os bebês tomam vacina e tem várias reações. E os marmanjos não querem tomar por medo? É verdade, né? E tem muita gente com medo, viu? Mas é um medo, digamos assim, desde que você tome, um medo gostoso, mas que você tome, porque é importante não só para você resguardar a sua vida, mas também para proteger os seus. Né? E a gente viu muitos casos, não vai dar tempo da gente comentar agora, mas muitos casos de pessoas que não quiseram tomar, foram contras e depois acabaram perdendo ou entes queridos ou a própria vida. Né? Então, eu gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até esse momento, convidar você para estar conosco na semana que vem. Semana que vem nós vamos estar com um casal, né? o Daniel e a Maeda. Eles vão trazer a experiência deles com um filho que resultou também, né, na caminhada de fé até a Aparecida do Norte, né? Eles têm um filho especial e eles vão relatar aqui para nós. Então, não perca essa experiência, esse testemunho de vida deles, de família, aqui na quarta que vem, dia 10, às 20 horas. Agradecer a Gia, ao Rodrigo, muito obrigado pela experiência, foi um bate-papo legal, espero que também, de alguma maneira, encorajador e esclarecedor para as pessoas e nos colocar aí à disposição também, e acredito que eles também, para que possam tirar dúvidas futuras aí, como a Gi falou, não ir acreditando também em todas as notícias, porque a gente está falando da Covid, mas virou moda qualquer notícia, e o pior, às vezes, a gente não lê a notícia, a gente compartilha, e às vezes é uma mentira, né, que já foi de muito tempo atrás, e as pessoas estão replicando, e é bom a gente tomar muito cuidado com essa relação que a gente tem com as redes sociais. Agradecer a nossa produção, agradecer o Renato, Péricles, a Mônica, o Tim, Ed, Marcelo, José, Adalberto, Thaís, Élida e todos aí da produção. Muito obrigado. Nós vamos ter um canto, mas não deixe de nos acompanhar, rede social, Instagram, YouTube, é só você digitar lá, Instituto Padre Quiranride, compartilha para nós, entra, curte e nos ajude aí a chegar em mais lares. Muito obrigado por deixar a gente entrar no lar de vocês e até quarta-feira que vem. E não vai embora, porque agora o Renato Péricles vai partilhar com a gente um pouquinho do projeto, no qual ele começou, do projeto que ele tem agora, e nós vamos fechar o programa Viver com uma música dele, autoral. Então, vamos prestigiá-lo. Sim, sim. Primeiramente, eu queria agradecer, né, ao Ed, a oportunidade de estar aqui também. Falo para vocês que vocês estão fazendo um trabalho muito bonito. E queria falar um pouquinho sobre a minha trajetória aqui, que eu comecei no projeto aqui junto com o Ed, projeto Música Mais, né? E cheguei aqui, não sabia quase nada de música, tocar, cantar. E o Ed me ajudou muito nisso, né? E é uma coisa que eu gosto muito, sabe? A gente poder expressar o que a gente sente em forma de música, a gente poder louvar a Deus, sabe? É uma coisa muito boa. E a próxima música que eu vou cantar é uma música de trabalho que eu estou fazendo com o Ed. Quero agradecer que ele está produzindo junto comigo essa música e que eu vou lançar ela futuramente. E ela fala um pouquinho também aborda um pouquinho sobre o tema que a gente passou, sabe? Nessa pandemia. Acredito que todo mundo, pelo menos, sentiu alguma saudade de alguma pessoa, sabe? De alguém, de dar aquele abraço, sabe? E ela fala um pouquinho sobre isso, né? Então, eu vou cantar ela para vocês e queria agradecer novamente. Espero que vocês gostem.
importa quem entrar na minha vida, você sempre foi e será a favorita. Seu beijo me faz flutuar, seu abraço faz eu me sentir em casa. E porque você não sai dessa tela, que saudade eu tô de você aqui. Você chegou com as cores aquarela, minha vida até ficou mais feliz. Seu beijo me faz flutuar, seu abraço faz eu me sentir em casa. E porque você não sai dessa tela, que saudade eu tô de você aqui. Você chegou com as cores aquarela, minha vida até ficou mais feliz. E porque você não sai dessa tela, que saudade eu tô de você aqui. Você chegou com as cores aquarela, minha vida até ficou mais feliz. Cores Aquarela, Renato Péricles, lançamento no programa Viver do Instituto Padre Quiranride. Muito obrigada. Boa noite.